E hoje nós estamos recebendo o pastor Paulo Júnior aqui em nossa igreja. Para quem não sabe, o pastor Paulo, juntamente com os irmãos lá de Franca, foram os responsáveis pela plantação da igreja aqui em nossa cidade. Então, foi ele que iniciou nos discipulando, eu juntamente com outros irmãos, e hoje, pela graça do Senhor, nós então podemos ter aqui em nossa cidade uma igreja bíblica. Então, e hoje o pastor Paulo está aqui para ministrar a palavra em nós, e eu convido o pastor Paulo a estar vindo. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande poder vir aqui compartilhar sempre a palavra de Deus com vocês. Sem demora, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, no versículo 5, diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Deixa aberto aí, não feche apenas os olhos para mais uma oração. Santo Deus, a ti pertence a honra, a glória, o poder, o domínio para sempre. Tu és Deus em cima nos céus, aqui na terra e embaixo da terra. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Eu peço que o Senhor venha com graça sobre essa mensagem, essa congregação abundante, sobre todos nós pecadores. Traz temor, quebrantamento, assombro diante da sua santa palavra. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Amém. Queridos, nós estamos ainda no mês de Natal, mês de dezembro, e nessa data, dia 25, onde o mundo inteiro celebra o Natal, e para a maioria das nações, ele é símbolo do nascimento do Senhor Jesus. O nascimento de Jesus nada mais é do que a encarnação do Verbo. Eles estavam na eternidade, Pai, Filho e Espírito, convivendo em perfeita harmonia, sem nada precisando, autoexistentes e autossuficientes. Mas um dia Deus, em seu plano eterno de salvar os homens, enviou seu Filho na terra. Mas o Filho não veio na forma de filho para a terra, veio na forma de homem, nascendo de uma virgem. Então o Verbo, que era Deus Filho, se torna homem, se faz carne. Isso é Natal. E aproveitando então esse gancho do Natal, eu quero pregar sobre a encarnação de Jesus, mas numa ótica diferente. O tema da minha mensagem hoje é humildade. E eu vou usar a encarnação de Jesus, por causa da semana de Natal, para mostrar um pouco dessa virtude
muito rara nos nossos dias: humildade. Nós vivemos em uma sociedade soberba, orgulhosa, altiva. Nós somos soberbos por natureza. A soberba, ela é a raiz de todo o pecado. Um puritano diz: raspe qualquer pecado na superfície e encontrará soberba. Não existe homem que não seja soberbo, orgulhoso. Alguns são em maior medida, outros em menor medida. Veja o que o puritano Robert Moore McCheyne disse: eu sei que sou orgulhoso e sei que não conheço nem metade do problema. O orgulho, um dos seus sinônimos é atitude de autoexaltação. É possuir uma imagem elevada de si mesmo. Isso é orgulho. Veja o que Deus diz do orgulho, da soberba. Primeiro, ele diz que ele resiste. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos. Segundo, Deus diz que não suporta os orgulhosos. Salmo 101:5. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu, Deus, não suportarei. Ele continua, a Bíblia diz que Deus tem ódio do soberbo. Salmo 119:21. Deus odeia no seu coração o orgulhoso. E pior, não só isso, mas Deus também abomina. Provérbios 16:5. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Veja como Deus olha o orgulho. Jonathan Edwards, comentando sobre isso, disse: meu coração é um abismo sem fim, de todos os tamanhos, cheio de orgulho. Portanto, irmãos, hoje, nessa mensagem, é um chamado para sermos humildes, é um chamado para nos humilharmos, é um chamado para sermos quebrantados. Paulo aqui no capítulo 2 está exortando os filipenses. Essa exortação tem como fim a harmonia entre eles. Paulo não quer que haja picuinhas entre eles, fofocas, desrespeitos. Paulo não quer que eles busquem seus próprios interesses, sejam egoístas, interesseiros. E para evitar essas contendas dentro da igreja, picuinha, fofoca, puxada de tapete, interesses, Paulo diz que o remédio é eles serem humildes. A humildade é o exemplo, é o remédio para conter as divisões dentro da igreja, as picuinhas. No verso 3 de Filipenses 2, Paulo está dizendo para eles não serem orgulhosos, egoístas. Ao contrário, sejam humildes. Isso está no verso 4. Ok? E para que eles compreendam bem o que ele queria dizer, e tudo isso resume em humildade, Paulo usa o mistério da encarnação de Cristo para mostrar a humildade. Paulo usa então a humildade de Cristo, a maior demonstração de humildade que alguém já teve. Quem é esse? Jesus. Como ele demonstrou essa humildade? Deixando o céu e entrando na terra, se tornando homem, é uma das maiores demonstrações da humildade de Jesus. Então vamos usar o exemplo de Jesus se encarnando, descendo do céu, deixando sua glória, se fazendo homem. Vamos usar esse exemplo para sermos humildes. Paulo primeiro, ele nos ordena adotar o exemplo de Cristo. Veja o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O que é isso? Traduzindo, de modo que vocês tenham a mesma atitude de Jesus. Os crentes deveriam adotar a mesma atitude,
ou estrutura de pensamento que foi encontrada em Jesus. Então, que haja em vocês o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma postura que foi encontrada em Cristo. Mas qual foi a atitude que Cristo manifestou, que Paulo está pedindo para copiarmos? Entrega, humilhação, humildade. Paulo está dizendo, Filipenses, copiem isso, sejam como ele foi, tenham a mesma postura que ele teve, pensem como ele. Paulo está dizendo aqui que a obra da cruz não é só um trabalho redentor, que a obra da cruz também é um exemplo de humildade. E aí Paulo diz, copiem isso. E agora Paulo vai descrever quais traços de humildade são esses, a fim de que não só os filipenses, mas nós também copiemos. E assim nós vamos então copiar. Primeiro, para Paulo mostrar quão humilde Jesus foi, Paulo primeiro tinha que mostrar quão elevado Jesus era. Porque o texto diz que sendo em forma de Deus, verso 6, ele, Jesus, era igual a Deus. Quando lemos que Cristo subsistiu em forma de Deus, Paulo não está dizendo que ele era semelhante a Deus. Não, ele, Cristo, era de fato Deus. Para entendermos a humildade de Cristo, como ele se humilhou, temos que entender quem era Jesus. Então imagina que um presidente da república deixe o cargo e venha se tornar gari. Se você olhar um gari, você não vai ver muito, Sr. José é um homem humilde. Mas quem era o Sr. José? O Sr. José sempre foi o Sr. José e gari. Mas se o Sr. José for o rei da Inglaterra e deixou tudo para ser um gari, aí você vai dizer, nossa, como o Sr. José é humilde. Por que ele é muito humilde? Você não sabia? Ele era um rei, deixou o trono para se tornar um gari. Uau! Agora, se o Sr. José morava na periferia e veio se tornar o gari, não há prova muito grande de humildade. Para nós entendermos a humildade de Jesus, ele não estava sentado no trono da Inglaterra, nem do Império Russo, nem do Império Francês. Ele estava sentado no trono da glória, nos céus. Então, embora sendo Deus, ele era 100% Deus. Ok? Agora vamos para as marcas da humildade. Primeira marca da humildade. Você quer ser uma pessoa humilde? Você vai saber se você é humilde agora ou não, se você é soberbo ou não, e como trilhar o caminho da humildade. Seguiremos o exemplo de Cristo em sua humildade. Primeiro aprendemos quem ele é, Deus. Primeira marca da humildade, não entra em disputas. Não entra em disputas. O texto diz, embora sendo em forma de Deus, verso 6, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O que é isso? Apesar de ser Deus, não se recusou deixar sua posição de Deus para se tornar homem. Veja só, Jesus era Deus. Quando ele entrou na terra e se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. Ele se tornou Deus homem, mas ele se abriu mão dos direitos de ser Deus, da glória. É isso que ele abriu mão. Então quando diz, embora sendo Deus, apesar de ser Deus, não se recusou deixar sua posição de Deus para se tornar homem. Ele não disputou isso. Ele não brigou por isso. Essa é para mim a marca de uma pessoa humilde. Ela não entra em uma disputa.
disputa. O que é isso? Ela não exige os seus direitos. Quando ela está envolvida numa contenda, para apaziguar a contenda, ela deixa o outro ganhar. Ela não só exige, como às vezes abre mão dos seus direitos para um bem maior. O soberbo jamais abre mão dos direitos. O soberbo entra em disputa, ele quebra o pau para exigir os direitos. O soberbo não leva desaforo para casa. Mas Cristo não entrou disputa. Para eu me tornar um homem, eu tenho que abrir mão dos meus direitos divinos? Tudo bem, eu abro. Ele não brigou por isso. Ele simplesmente se entregou. O humilde não vê problema em perder. O humilde não vê problema em estar por baixo. O humilde não vê problema em ter seu pedido negado. Ele é humilde. Mateus 26:39, olha só, adiantando-se um pouco, prostrou-se Jesus sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Meu direito. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Abriu mão do direito. Essa é a primeira marca da humildade de Jesus e a primeira marca de um homem humilde. Não entra em disputas, não bate o pé, não soca na goela dos outros que está certo, não vence pela força, não entra em disputa. Ele abre mão dos seus direitos, não vê problema em perder, nem ter seu pedido negado. Davi fala isso no Salmo 131, diz: não é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de coisas elevadas demais. Ele era um homem humilde, assim como Jesus. Segunda marca da humildade vista em Jesus: indignidade. O texto diz no verso 7 que a si mesmo se esvaziou. O Senhor Jesus se esvaziou em qual sentido? Cristo não pôs à parte nenhum dos seus atributos divinos quando veio ao mundo, ok? O que ele fez foi desfazer da sua posição de igualdade com o seu Pai. Nunca deixou de ser divino. Ele só abriu mão dos direitos de ser divino. O que ele fez foi desfazer de sua posição de igualdade com o Pai e ocultou sua glória debaixo de um corpo de carne, se considerando indigno. Essa é a segunda marca da pessoa humilde. Ela se sente indigna em relação a outras pessoas e em relação a Deus. O humilde diz assim: eu não sou digno do que eu tenho, eu não sou digno do que eu sou, eu não mereço o que eu tenho, eu não mereço o que eu sou, eu não sou digno do que fazem por mim. E se acha indigno de ser crente, indigno de ter sido salvo, indigno de ter um cargo na igreja, indigno de ter posses, indigno de ser elogiado. Eu não sou digno de Cristo, eu não sou digno da salvação dele, não sou digno de servi-lo. O soberbo não. Ai de Deus se não me escolhesse. Ai de mim se eu não cantar ali. Ai de mim se não fizer o meu gosto. Como os fariseus, eles se achavam dignos, merecedores, mas santos, capazes. Deus tinha uma obrigação para com ele, porque os fariseus eram repletos de soberba. O humilde não. O humilde é o publicano que batia no peito, nem conseguia olhar para o céu. Tem misericórdia de mim, pecador. Veja a humildade de Davi quanto coisas. Vamos ver 3 exemplos de humildade. Davi quanto a coisas. Então entrou o rei na casa do Senhor
Entrou o rei Davi na casa de Deus, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor meu Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? 2 Samuel 7,18. Olha ali, maior rei, o homem mais rico, mais poderoso, estava lá na casa, diante da arca, cheio de honra, homem segundo o coração de Deus, e diz: quem sou eu para estar aqui, pobre de mim? Davi conta coisas, quanto ao reino, quanto à glória. Agora vamos ver a humildade de João Batista quanto a Deus. Eu batizo com água para arrependimento, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. De quem que ele está falando aqui? De Cristo Messias. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Por que ele está usando isso? Porque era um ato de muita baixeza. Só escravos faziam isso com seus senhores, desatar a sandália. João Batista está dizendo, diante dele, nem um escravo eu me considero, nem desamarrar as sandálias. Por que João Batista disse isso? Humilde, não sou digno. Agora o terceiro exemplo de humildade, Paulo quanto ao ministério. Davi contra a oposição às coisas, João Batista quanto a Deus, Paulo quanto ao ministério. Para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo está falando do ministério. Quem é suficiente? Quem é capaz? Quem é digno de pregar o evangelho? Quem é digno de ser um pastor? Quem é digno de ser um missionário? Quem é digno de ser um pregador? Sabe quem está falando aqui? O maior pregador que existiu, o maior teólogo que existiu, o maior escritor, o maior missionário, o maior pastor, o maior evangelista diz: quem é suficiente para essas coisas? 2 Coríntios 2,16. Por que Paulo se achava indigno? Humildade. Humildade. Terceira marca. A primeira, então, não entra em disputas. A segunda, indignidade. A terceira marca da humildade, humilhação. Versos 7 e 8. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. O que é isso? Jesus se submeteu à humilhação de se rebaixar às condições humanas. Não estão entendendo, né? Vou dar um exemplo para você, Fernanda Moretti. Jesus era Deus. Quando ele se tornou homem, Deus teve que fazer xixi. Isso não é uma humilhação? Deus teve que sentir sono. Deus com sono. Deus ter dor de barriga. Deus sangrar. Deus sentir medo. Deus chorar. Deus sentir sede. Se humilhou. Se rebaixou às condições humanas, do espaço, do tempo, do corpo, da fraqueza. Presta atenção, o texto não diz, ele foi humilhado. O texto diz, se humilhou a si mesmo. Há grande diferença nisso. Isso significa que cada ato de Cristo nessa obra foi pelo livre exercício da sua própria vontade. Essa é a terceira marca de uma pessoa humilde. Ela se humilha com certa frequência. Ela se rebaixa. Ela reconhece seus erros. Elas não têm uma postura errada por muito tempo, logo reconhece. Elas se arrependem das suas faltas. Você é assim? Você lá em casa, quem erra é só minha esposa.
Lá em casa quem erra é só o estúpido do meu marido. Lá em casa quem erra é são só meus filhos. Paulo não importava sofrer humilhação, que era humilde. Filipenses 4,12. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha Paulo, humilde. Você se humilha, não tem problema pecar. Chega lá, é grosso com a mulher e soca na goela dela, você está errado e pronto. Sou brutão, estou certo. Passa 1 hora, 2 horas, Espírito Santo, palavra. Acho que eu excedi. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter falado daquele jeito. Aí vai no quarto, o orgulho e a maçaneta. Não, mas eu vou. Não, mas eu vou depois. Não, vou agora. Meu amor, o que foi? Me perdoa. Eu não devia ter falado daquele jeito com você. Mas o que? Me perdoa. E ela está dura. Não, mas você me machucou. Você está certa. Eu não devia ter falado. Começa a chorar. Humilhação para um homem. Essa é a marca do humilde. E se ela é humilde também, ela não fica lá assim, chora mais, está pouco, quero que alaga o chão. Se ela é humilde também, ela vai, é mesmo? Não foi por mal não? Não. Você está com a cabeça quente? Tá. Então vem cá, me dá um abraço. Certeza que é assim na tua casa, né? Tenho certeza que é um dormir na garagem, hoje no telhado. Veja, Davi se humilhou diante da repreensão de Samuel, 2 Samuel 12, 7, 3. Então disse a Natã a Davi: tu és esse homem, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele. Quando Natã repreende Davi pelo adultério de Batseba, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Quantos reis, quando o profeta vinha profetizar o pecado, o rei mandava matar o profeta? Mata esse profeta. Davi não, se humilhou diante da repreensão de Natã: pequei contra o Senhor. Terceira marca da humildade. Vamos agora para a 4ª marca: prontidão em obedecer. Prontidão em obedecer. Verso 8: ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo, em sua obra sobre as ordens do Pai, foi obediente em tudo, ok? Até quando essa obediência exigia a sua própria vida. Obedecer aqui sim, obedecer aqui sim, obedecer aqui. Você vai obedecer ali também, morrer na cruz também. Uma característica do orgulhoso é que ele tem dificuldade de acatar ordens. Você quer testar alguém orgulhoso? Dá uma ordem para ele. Manda ele fazer algo. Dá uma ordem. Dá uma ordem para o obreiro, para o diácono, para o oficial, para o filho. Ele não gosta. Se estudar o histórico dele, ele tem dificuldade com os patrões nas empresas que ele trabalhou, com os gerentes, os chefes, porque tem muita dificuldade. E na igreja a mesma coisa. Promovem divisões, dificuldade, por quê? Porque não obedecem pastores, não acatam ordens. Já o humilde é marcado pela obediência, pela submissão. Lembra do centurião? Eu digo a esse vai, ele vai, e a esse vem, ele vem. O humilde é desse jeito, ele é marcado por obediência, pela submissão. Veja aqui alguns exemplos. Primeiro, a obediência a Deus. Lucas 5, 4, 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas, por ser o Senhor que está mandando, por ser o Verbo encarnado, por ser a palavra de Deus, eu obedeço. Obediência a Deus. Deus mandou, vai e faz, minha filha. Deus ordenou, vai e faz, meu filho. Está na palavra que é assim, menino? Faz conforme a palavra. Obedece a palavra no casamento, obedece a palavra no emprego, obedece a palavra no lar, na escola, obedece a palavra com os olhos, com a boca, com o dinheiro, com o corpo, obedece a palavra com o coração. Obedece. O que Samuel falou para Saul? Vai, destrói Amaleque, mata tudo, Agag e o gado. Vem Saul e poupa Agag, rei de Amaleque, e o gado. Então, não sei o quê, porque eu achei que esse rei e o gado ali a gente pode usar para oferecer sacrifício. Aí Samuel fica louco. Teria maior prazer o Senhor em sacrifícios do que se obedecesse a palavra dele, porque obedecer é maior que sacrificar, melhor que sacrificar. Eu quero que obedece. Eu mandei matar todo mundo, é todo mundo. Mas Saul, né, achou que tinha um plano melhor do que o de Deus. Segundo, a obediência aos homens agora. Em Efésios 5:22, Paulo ensina as mulheres a obedecerem aos maridos. Em Efésios 6:1, Paulo ordena os filhos a obedecer aos pais. Em 1 Pedro 2:18, Paulo ensina os empregados a obedecer aos patrões. Em Hebreus 13, o escritor ensina as ovelhas a obedecerem aos seus pastores. Em Efésios 5:22, Paulo ensina: sujeitai uns aos outros. Todos sujeitando uns aos outros. Queridos, essa é a mensagem sobre humildade. O exemplo da encarnação de Cristo. Não entrou em disputas, foi indigno, obediente. Veja quanta coisa, veja que coisa maravilhosa. Vou terminar com uma frase de Jonathan Edwards: humildade deve ser definida como um hábito da mente e coração, correspondente à nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso de nossa própria miséria à sua vista, com a disposição de um comportamento que corresponde a isto. E um homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão do seu próprio conhecimento, da grande extensão da sua ignorância e da insignificante extensão do seu entendimento, comparado com o entendimento de Deus. Ele é consciente de sua fraqueza, de quão pequena sua força é e de quão pouco ele é capaz de fazer. Ele é consciente de sua distância natural de Deus, de sua dependência dele, de sua insuficiência do seu próprio poder e sabedoria, e de que é pelo poder de Deus que ele é sustentado e guardado, e que ele necessita da sabedoria de Deus para lhe conduzir e guiar, e do seu poder para capacitá-lo a fazer o que ele deve fazer para ele. A humildade tende a nos prevenir de um comportamento ambicioso e pretensioso diante dos homens. O homem que está sob a influência de um espírito humilde está satisfeito com a posição que Deus lhe deu entre os homens e não está ávido por honra e nem é atingido com o desejo de ser o mais brilhante, se exaltar acima de seus vizinhos. A humildade também tende a nos prevenir de um comportamento arrogante e insolente. Pelo contrário, a humildade dispõe uma pessoa para um comportamento condescendente, de mansidão, insignificância e a uma insubmissão cortês e afável, como sendo consciente de sua própria fraqueza e depreciabilidade diante de Deus. Se nós, então, nos consideramos seguidores do manso e humilde crucificado Jesus, andaremos humildemente diante de Deus e dos homens, todos os dias de nossa vida na terra. Busquemos todos, ardentemente, um espírito humilde, e nos esforcemos para sermos humildes em todo o nosso comportamento diante de Deus e dos homens. Busque por um profundo e permanente senso de sua miséria diante de Deus e dos homens. Conheça a Deus, confesse sua nulidade e desgraça diante dele. Desconfie de si mesmo,
Conte somente com Deus, renuncie toda a glória, exceto a dele. Renda-se à sua vontade e serviço. Evite um comportamento pretensioso, ambicioso, ostentoso, insolente, arrogante, desdenhoso, teimoso, impetuoso e autojustificador. E aspire mais e mais o espírito humilde que Cristo manifestou quando ele esteve na terra. Humildade é o traço mais essencial e distinguidor em toda a verdadeira piedade. Ardentemente procure então e diligentemente em oração, cultive um espírito humilde e Deus andará com você aqui embaixo. E quando uns poucos dias tiverem passado, Ele o receberá as honras concedidas ao seu povo, à destra de Cristo. Sejamos humildes então. Vamos fechar os olhos e orar. Pai Santo, oh Deus, nos ensina a sermos humildes, como Cristo foi. Não há ninguém de nós aqui nesse salão que não seja arrogante, pretensioso, soberbo, orgulhoso. Todos nós, Deus, temos problema com esse pecado. Ajuda-nos a destruir a soberba, sendo humildes. E como podemos ser humildes? Copiando o exemplo de Jesus Cristo, que desceu o grau mais baixo da humilhação, ao se fazer homem e morrendo escarnecido em uma cruz, debaixo do pecado do homem e da ira de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.